Baseado nesse texto, eu quero falar sobre as características de um intercessor. As características de um intercessor. As características de um intercessor, meus irmãos, não podem ser avaliadas somente no momento em que ele estiver em oração. Na verdade, é um conjunto de pré-requisitos que na junção de todos é possível sim traçar uma linha e chegar na temática de hoje, as características de um intercessor. Glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Quando nós olhamos para esse texto de Gênesis capítulo 18, a partir do versículo 22, logo nós observamos que Abraão entrará em uma demanda com Deus. É só olhar o texto com muita cautela, com muito cuidado, logo nós iremos observar então. Porque a sua vida é uma vida de prática de oração. Observem que Abraão vai interceder. Por quê? Porque invocar o nome do Senhor em oração é uma atitude de quem tem altar com Deus. E Abraão tinha esse altar com Deus. E por ter esse altar com Deus, Abraão tinha então este privilégio de estar junto a esse altar em intercessão. Glória a Deus, aleluia. Agora, o que me chama a atenção nesse texto é a perseverança de Abraão diante de Deus na intercessão. Glória a Deus, aleluia. Agora, por que Abraão ele perseverou? Porque Abraão sabia, Abraão tinha convicção que Deus era um Deus justo, que Deus é um Deus que atenta para aquele que em oração persevera. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Então, queridos, Abraão ele não perde tempo, ele intercede. Aleluia, glória a Jesus. Ele intercede pelo seu sobrinho Ló. Ele intercede por uma cidade, ele intercede pelos habitantes desta cidade. Aleluia. Abraão é um crente obediente ao Senhor, e isso lhe traz
uma grande paz na sua consciência para orar diante de Deus em intercessão. Aleluia, glória a Jesus, aleluia. Então, queridos, baseado nesse texto, o qual citamos nesta noite, eu gostaria de trazer, ainda que de uma forma panorâmica, alguns pontos que descobri na vida de Abraão, que fazia de Abraão um intercessor diante de Deus. E em primeiro lugar, Abraão era um intercessor que tinha uma vida prática de oração. Glória a Deus, aleluia. Por quê? Porque aqui nesse texto de Gênesis capítulo 18, a partir do versículo 22 ao 33, irmãos, não é a primeira vez que Abraão se apresenta diante de Deus em oração. Por quê? Porque quem tem vida prática de oração é um eterno intercessor diante de Deus. Olha a importância, glória a Jesus, aleluia, de estarmos diante de Deus em oração. É algo sobrenatural. Ainda que muitas das vezes nós não temos palavras para nos expressar diante de Deus, mas como disse Paulo, o Espírito Santo que em nós habita, ele intercede por nós diante de Deus com gemidos e gemidos inexprimíveis. Aleluia! Glória seja dada o nome santo do Senhor nosso Deus. Às vezes estamos passando por situações onde curvamos os nossos joelhos e começamos a falar com Deus. É bem verdade que o intuito é de orar por nós, mas o Espírito Santo vai nos abrindo o entendimento e nos trazendo à memória vida de pessoas que estão também precisando das nossas orações, das nossas intercessões. E ali começamos a interceder diante de Deus, pelo irmão, pela irmã, pela vizinhança, pelos patrões, pelos funcionários, pela liderança da igreja, pelos trabalhos que são realizados diante de Deus, em sua obra. Aleluia! E isto, meus amados e queridos irmãos, só pode acontecer quando existe crentes que são verdadeiramente intercessores diante de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Quando nós olhamos ainda para o livro de Gênesis, no capítulo 12, versículos 7 e 8, nós observamos que Abraão está edificando um altar na presença do Senhor. Vamos ler o texto. Gênesis capítulo 12, versículos 7 e 8. Olha o que é que diz o texto. E moveu-se dali para a montanha, a banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente, e aí ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Então percebam que Abraão,
edificou um altar na presença do Senhor. E lemos, inclusive, dos danos causados por causa, aleluia, do seu distanciar do altar. Gênesis capítulo 12, a partir do versículo 1 ao 20. Nós não podemos nos distanciar do altar na oração. Há uma necessidade muito grande de buscarmos a face do Senhor, a presença do Senhor. Não é fácil, meus irmãos, estar diante de Deus em oração, em intercessão, porque muitas das vezes o cansaço nos abraça. Às vezes não temos força sequer nem de curvar os nossos joelhos, de erguer a nossa voz diante de Deus. Mas nesta noite eu quero vos dizer que ainda que não tenhamos força o suficiente, existe o Espírito Santo que habita em nós, e Ele é poderoso para nos fortalecer, aleluia, e fazer de nós verdadeiros intercessores diante do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Parece que muitas das vezes é mais fácil resolver as nossas causas diante da justiça humana. Hoje é bem comum, quando um crente está passando por um problema na igreja com um outro irmão, ao invés ele descer aos pés de Jesus e buscar a solução em Jesus através da oração, ele prefere recorrer à justiça humana. Mas não existe, aleluia, justiça humana que seja poderoso para resolver toda e qualquer situação do que o juiz dos juízes, o Deus Todo-Poderoso, o cartório do céu, aleluia, o foro do céu. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus, aleluia, aleluia. Aqui nesse texto, meus irmãos, nós podemos observar que quando Abraão soube que Sodoma e Gomorra seria destruída, versículo 22 e 23, olha o que é que diz o texto. Então vieram aqueles varões, então viraram aqueles varões o rosto dali e foram-se para Sodoma, mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. E chegou-se Abraão dizendo: destruirás também o justo com o ímpio? Quando Abraão percebe que Deus vai destruir Sodoma e Gomorra por causa dos pecados, logo Abraão se lembrou do seu sobrinho Ló, e ele não perdeu tempo. Abraão começou a interceder diante do Senhor, aleluia. Mas Abraão intercedeu diante do Senhor por quem, irmãos? Não apenas por Ló, mas pelos justos que existiam ali naquela cidade, ou cidade de Sodoma e Gomorra. Aleluia, glória a Deus. O que é que eu aprendo com isso, irmãos? Eu aprendo com isso que quem tem vida diante de Deus em oração não tem dificuldade de interceder pelo seu irmão, pela sua irmã, pela igreja do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Às vezes o irmão não pode vir à igreja, a irmã não pode vir à igreja por motivos justos, mas a igreja permanece em oração, permanece em intercessão, intercedendo para que Deus entre com intervenção, aleluia,
Louvado seja o nome do Senhor. Muito valor tem um intercessor diante de Deus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, aleluia. Então, em primeiro lugar, o intercessor tem uma vida prática de oração. Não implica dizer que ele vai viver constantemente de joelhos. Não. Ele pode viver em plena oração aonde quer que ele esteja. Seja no templo, seja no trabalho, seja no colégio, seja em casa. Aleluia, glória seja dada no nome do Senhor. Deus não está limitado, aleluia, a oração somente daquele que está de joelho, né? Glória a Deus, aleluia. Ou aquele que só ora de madrugada. Tem até um louvor que diz: de madrugada é bem melhor porque a fila é menor. Não existe isso, irmãos. Tanto faz ser de madrugada, de manhã, meio-dia, à tarde, à noite, a qualquer hora. Deus não está limitado à hora e nem ao tempo. Os ouvidos dele estão atentos, aleluia, às orações dos seus intercessores. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. É uma vida prática de oração. Aleluia. Uma vida prática de oração. Em segundo lugar, um intercessor cultua e agradece a Deus. Aqui em Gênesis, no capítulo 12, versículo 8, irmãos, nós lemos que Abraão, ele edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. E eu já falei aqui em uma outra vez, que essa palavra invocar na raiz do hebraico traz a raiz ou o sentido de prestar um culto público ao Senhor com ações de graças em intercessão. Esse é um culto ao Senhor, aleluia. Quando você invoca, aleluia, você está prestando um culto de ações de graças e intercessão diante do Senhor. De acordo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, com esta palavra invocar, aquele que cultua ao Senhor, adorando o seu santo nome, também agradece a Deus por tudo que Deus é e por tudo que Deus tem feito para com a sua vida. Foi o que Abraão fez. Aleluia. Louvado seja Deus. Abraão, ele ergue um altar. Abraão, ele invoca o nome do Senhor. Abraão, ele intercede. Abraão, ele agradece. Aleluia. Então Abraão é um crente abençoado. Aleluia. É um crente que intercede. Aleluia. Quando ele ouve algo, né, uma dificuldade de um irmão, de uma irmã, ele não vai sair por aí falando, não. Ele vai orar. Ele vai entregar diante do Senhor e dizer: Senhor, eu entrego o teu servo em tuas mãos, eu entrego a tua serva em tuas mãos, para que Deus venha entrar com uma ação, aleluia, e ajudar aquele irmão, ajudar aquela irmã. Glória a Jesus, aleluia. Aqueles que fazem parte do ministério de intercessão precisam aprender cultuar ao Senhor no seu secreto, porque quem cultua a Deus no seu secreto, no seu particular, com certeza intercederá diante do público que está diante dele. Porque o nosso culto não começa aqui no templo, nosso culto começa no nosso lar, né? Glória a Jesus. No meu lar, eu leio a palavra, Deus fala comigo através da Bíblia. No meu lar, eu falo com Deus em oração. No meu lar, eu louvo ao Senhor através de cânticos. No meu lar, eu vivo o Evangelho. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor.
Porque alguém pode dizer assim: nós temos que viver o evangelho diante do mundo. Mas não basta apenas viver o evangelho diante do mundo, dos ímpios lá fora, não. Porque muitas das vezes é bem fácil alguém demonstrar uma vida piedosa lá fora, no meio do mundo. Também temos que ter esta vida piedosa dentro do nosso lar, na nossa casa, com a nossa esposa, com os nossos filhos, com o nosso marido. Glória a Jesus, aleluia. Então, o intercessor por excelência diante de Deus, ele tem altar, ele invoca o nome do Senhor, ele adora, ele cultua, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, e as suas orações são conhecidas diante de Deus, louvado seja o nome do Senhor, Às vezes parece que esse assunto de oração, às vezes causa comichões no ouvido de algumas pessoas. Porque nós estamos vivendo em uma época, meus irmãos, de muito movimento. É muita festa. É festa para aqui, é festa para acolá, é festa. É muita festa, é muito movimento. E os templos se enchem, muitas das vezes, de crentes vazios, que não têm uma vida de comunhão com Deus, em oração. Mas quando se convida para uma consagração, não vai. Ciclo de oração, não vai. Nós podemos fazer aqui uma semana de culto de avivamento. Uma semana. Vamos fazer aqui, Josvaldo, uma semana de culto de avivamento. Vamos trazer 7 pregadores consecutivos. É bem provável que no fim dos 7 dias consecutivos, na segunda-feira, não tem ninguém aqui para orar. É bem provável, irmãos, porque a gente vê isso acontecer. Em momentos de festas, de agrupamento de pessoas, é lotado, é gente caindo pela janela. Convida para abrir uma campanha de oração. 4 trem pingado. Nós estamos aqui no ciclo de oração em uma campanha pela mocidade, em uma campanha pela juventude da casa de Deus. Às vezes se conta os jovens que tem aqui, é 3, 4 jovens. Mas irmão, alguém está intercedendo por mim, mas eu também tenho que me esforçar. É a mesma coisa do camarada dizer assim: rapaz, eu estou passando uma luta travada, porque as portas estão fechadas. Pega uma enxada, bora capinar mais eu. Não, eu estou sem força no braço. Não adianta, irmãos. Não adianta. Passou uma senhora e um rapaz novo, rapaz. Bem novinho lá em casa. Pedindo esmola. Rapaz todo sarado, rapaz, bonito. Tinha até cavanhaque desse aqui, até cavanhaque, bonita, rapaz. A mulher não era muito velha, não. Estava caxingando com a pé, não sei que caxingado era aquele, que quando chegou na esquina andou bem direitinho. Eu só sei que eu fui, chamei ele para lavar uma máquina de lavar mais eu. Vamos lavar essa máquina, lavar aqui mais eu aqui? Ganhar um trocadinho. Rapaz, posso não, que eu estou acompanhando aqui a mulher aqui, não sei o que. Aí é. A Bíblia diz: te esforça e eu te ajudarei. Aí a gente levanta campanha, vamos orar pelo irmão, vamos orar pela irmã, vamos orar pela juventude. Na oração, cadê a juventude para orar? Cadê a juventude para buscar a face do Senhor? Não vai, irmão. Não vai. É difícil. Mas mesmo assim, como intercessores, ainda tem uns remanescentes que não cessam de orar. Aleluia. Não cessam de interceder diante de Deus. Por quê? Porque crê que o Senhor é poderoso para sustentá-lo e guardá-los. Aleluia. Aleluia.
Sabe por quê? Que muitas das vezes, meus irmãos, aleluia, nós estamos de pé, porque enquanto nós estamos dormindo, tem alguém de joelho orando por nós nas madrugadas. Aleluia. Aqueles quase lá no trabalho, né? Mas ela está fazendo um trabalho aqui, de repente caiu uma peça, passou assim, raspeando no pé do ouvido. Aí o camarada bota a mão na cabeça e diz assim: meu Deus, quase, não foi quase não, foi livramento de alguém que está orando, intercedendo por você diante de Deus, e Deus interviu para que aquilo não viesse a acontecer, né? É livramento, irmãos. É livramento de Deus. Há sempre alguém que está intercedendo por nós. Eu me lembro que há uns 20, eu aceitei Jesus como meu Salvador em 1999 para 2000. Eu aceitei Cristo como meu Salvador. Mas antes, eu não era crente, levava uma vida velha nas mãos de Satanás. Era peteca, ele fazia o que bem que queria comigo, né? Era marionete, para cá, para ali, para lá. E lá no bairro que eu morava, ali no bairro da Lagoa, existia uma irmã, que ainda existe até hoje, que todas as vezes quando ela me via na esquina, né, na esquina lá, drogado, fazendo a vontade de Satanás, ela passava por mim e dizia assim: eu estou orando por você, você é de Jesus, viu? Eu disse: está certo, irmão, ora lá por mim. Por muitas e muitas e muitas vezes, ela passava por mim e dizia assim: eu estou orando por você, você é de Jesus, viu? Aí não é que Jesus não me alcançou, irmão? Jesus me alcançou. Inclusive eu adotei ela até como uma mãe minha espiritual. Ela é uma mãe minha espiritual, que intercede constantemente pela minha vida, até hoje. Ela diz: irmão, eu nunca deixei de orar por você. Mesmo quando você não era crente, eu já orava, e agora é que eu oro mesmo. Alguns irmãos conhecem a irmã Creuza aqui, mora ali no bairro da Lagoa, né? Desde quando eu não era nem crente, mas tinha alguém de joelho orando, intercedendo pela minha vida. Aleluia. Ei, irmão, irmã, tem alguém orando, intercedendo por você. Aleluia. Não pense que você está sozinho, aleluia, e você não vai desistir, você não vai parar, você não vai ser derrotado. Sabe por quê? Porque existe um exército que está de joelho diante de Deus, intercedendo pela sua vida. Aleluia. Estava lá o Ló, estava lá os moradores de Sodoma, distante de Deus, mas tinha alguém ali relutando diante do Senhor, intercedendo diante do Senhor. Era o Abraão. Era o Abraão. Glória a Jesus, aleluia. Então o intercessor tem uma vida prática de oração. O intercessor cultua e agradece a Deus. Em terceiro lugar, o intercessor renuncia, obedece e usa a sua fé. E usa a sua fé. Glória a Deus, aleluia. Aqui em Hebreus capítulo 11, versículo 8, diz: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Para atender ao chamado, Abraão teve que renunciar à sua terra e à sua parentela e à casa de seu pai. Quantas das vezes, irmãos, a gente tem que renunciar para se doar por alguém, né? Não é fácil jejuar, né? Não é fácil jejuar, né, irmão Irani? Não é fácil jejuar, irmão. Quem é que acha aqui que é fácil jejuar? É fácil? Ou é difícil, irmãos? É difícil. Nosso corpo já está adaptado a se alimentar, né? Levanta de manhã, ou vai comer aquela batatinha, aquele pãozinho ali com uma manteiguinha, né?
aquela bolachinha, cafezinho. Quem bebe, né? Quem não bebe aqui um chazinho. Mas tem que botar alguma coisa, né? Na barriga. É muito fácil e é muito bom, né? Mas você renunciar. Hoje de manhã eu vou renunciar o pão. Vou renunciar o café. Eu vou renunciar. Eu vou renunciar. Hoje eu vou renunciar. Hoje eu vou jejuar. Hoje eu vou me entregar. Hoje eu vou me colocar diante de Deus como intercessor. Para interceder pela minha vida, pela minha família, pela igreja, pelas minhas causas. Eu vou interceder. Glória a Deus. Muitas das vezes Deus pede de nós renúncia. É renúncia. Deus aqui está mandando Abraão, que até então era o Abrão, sai da casa do teu pai, né? Sai do meio dessa parentela idólatra, né? Vai para uma terra que eu te mostrarei. Uma coisa, irmão, é alguém ir para um canto já sabendo aonde é, e outra coisa é a pessoa ir para um canto sem saber nem aonde é. Foi o caso de Abraão. É aqui aonde entra a questão da fé. Irmão, a fé é o firme fundamento, irmãos. Não só apenas das coisas que se não veem, mas a certeza, a prova das coisas que se esperam. É o fundamento, irmãos. Porque aquilo que nós vemos não é fé, né? Rapaz, eu estou com um papel de energia lá em casa de R$700. Mas eu sei que na minha conta tem R$1.000. Aí eu digo assim, aí eu tenho certeza que eu vou pagar. É muito fácil ter fé desse jeito, irmão. Agora você olha para um lado, para o outro, bota a mão no bolso. Rapaz, eu não tenho R$1. Aí você olha para o céu e diz assim, mas eu creio que o Senhor vai abrir as portas e eu vou trabalhar, eu vou conseguir, antes de chegar à noite, eu vou conseguir este valor. Aí Deus abre as portas e faz você conseguir. Já dessa, minha esposa olhou para mim e disse assim, eu estou precisando de um valor X, valor alto, precisando de um valor X. Aí ela sorriu assim, olhou para mim e disse assim, tu já tem quanto? Eu disse assim, a única coisa que eu tenho é fé. Faltando 2 dias, ela disse, a única coisa que eu tenho é fé. Ela disse, rapaz, tu tem a fé só se for de Abraão mesmo, porque, disse assim, mas Deus vai prover. Deus vai prover. Eu fiquei por ali, irmão, não é fácil crer quando o negócio está dando errado, irmão. Não é fácil crer, mas o Espírito Santo, ele ativa a nossa fé. E eu fiquei por ali, e deu meu dia, vou almoçar, meu filho, bora almoçar, almocei. Já na esperança de trabalhar, fazer alguma coisa. Quando deu 1h, eu disse, sabe de uma coisa? Tirei minha farda, dei lá, peguei minha Bíblia, fui estudar, depois fui me deitar um pouco. Aí ela olhou para mim e disse assim, não vai trabalhar hoje não? Eu disse assim, eu vou não. Vou não, porque quem ficou de ligar para mim não ligou, então vamos deixar para lá. Quando foi no outro dia, isso já num dia já dá do valor, da conta a ser paga. Eu me levantei e disse assim, Jesus, é hoje. Eu sei que o Senhor não me desampara. É hoje. Eu levantei de manhã, terminei de tomar café, 2 ligações, uma atrás da outra. Estou precisando do Senhor vir hoje. Pronto, eu vou. Aí liguei, outra ligação. Queria que o Senhor viesse fazer assim, um serviço hoje. Vou. Só sei que em um dia só, antes do fim do dia, Deus já tinha provido o dobro daquilo que eu estava precisando. Eu disse, Jesus, tu és fiel e sempre serás fiel. Deus não desampara, irmãos. Agora você tem que crer. Aleluia, glória a Jesus, aleluia. Só que a fé não dá para a gente ver ela nitidamente, irmão.
Tem pessoas que às vezes alcançam o milagre, recebem a provisão, e às vezes ficam olhando de um lado para o outro e dizem: meu Deus, como isso aconteceu? É porque você teve fé, mas você não sabia que tinha fé o suficiente para acontecer o milagre que aconteceu. Às vezes a fé em nós, mas às vezes a incredulidade ela quer sucumbir, irmão. Ela quer fazer naufragar a nossa fé, a nossa esperança. Aleluia, glória a Deus. Jesus, ele foi surpreendido com um pedido de um dos discípulos, quando chega para Jesus e diz assim: Senhor, aumenta a nossa fé. Senhor, acrescenta-nos a fé. Aleluia. Peça para Deus aumentar a sua fé. Porque para tudo que vamos fazer precisamos de fé, irmãos. Aleluia. Até para perdoar precisa ter fé. Você sabe que tem pessoas que não perdoam de jeito nenhum. Elas guardam o rancor, o ódio, a mágoa no coração, ao ponto de adoecer, mas elas não conseguem liberar perdão. Sabe por quê? Porque não tem fé. Porque até para perdoar tem que ter fé, irmãos. É a fé. Aleluia, glória a Jesus, aleluia. Assim também tem que ser um intercessor que vai interceder diante de Deus. Porque se você pedir sem fé, irmão, Tiago ele chega a dizer que é como as ondas do mar. Se levanta, bate na praia e volta. Só causa espuma. Tem que ter fé. Tem que ter fé. Eu me lembrei de dois irmãos, né? O irmão disse assim: irmão, tá com uma causa? Tô. E o outro: eu também tô. Pronto. Pois vamos ver aqui. O segredo para alcançar é ter fé. O irmão tem fé? Aí um disse assim: mas tenho fé. Tem fé? Tenho. O outro olhou e disse assim: rapaz, se ele tem, a fé que ele tem é fraca demais. Por quê? Porque ele disse: eu tenho fé. Aí ele vai dar um pulão, diga assim: eu tenho fé, e pá, deu um pulão medonho. Só que a fé não depende de falar alto ou falar baixo. Porque a fé, ela age dentro da nossa total confiança que nós temos diante de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aí eu vou dar um pulão meu: eu tenho fé. Aí no momento da adversidade, desmorece tudo. Desmorona tudo. Né? Então, Abraão ele tinha fé o suficiente para interceder, para clamar, ainda que o negócio estava difícil, meu irmão. Porque em primeiro lugar ele disse: Senhor, se tu achar 50 justos lá, tu vai destruir? Aí Deus diz assim: rapaz, se eu achar 50 lá, eu não vou destruir não. Aí olha para um lado, para o outro, olha para o lado, para o outro, fala: meu Deus, não tem uns 50. Rapaz, Senhor, se tiver os 45, tu não vai destruir por causa dos 45? Aí o Senhor: se tiver os 45, eu não vou destruir não. Se tiver os 45 justos, eu não destruirei os justos com o ímpio. Aí ele olha para um lado, para o outro, fala: meu Deus do céu, não tem não. Eu só sei que o negócio foi apertando, porque estava difícil os justos naquela cidade, né? Estava difícil os justos. Irmão? Estava difícil os justos. E se tem alguém que conhece, irmãos, aonde há justo, aonde há fidelidade, esse alguém é Deus, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Esse alguém é Deus. Aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Então, irmãos, o ato contínuo da obediência de Abraão levou a Abraão crer que o Senhor era poderoso para agir com provisão
e dá livramento àqueles que ali estavam naquela cidade. Glória a Deus. O intercessor, ele não gosta de contenda. Não, ele não é um contendeiro. Uma das regras doutrinárias do Senhor Jesus em relação ao altar era justamente estar bem com o próximo antes de ir até ele. Mateus capítulo 5, versículo 23 ao 25. O intercessor não pode andar com contenda, não pode andar com intriga, não. Jesus ensinou muito bem isso. Quando trouxeres a tua oferta, olha Jesus aí de olho na oferta. Quando tu trouxeres a tua oferta para oferecer diante do Senhor, e no meio do caminho tu te lembrares que tem alguma coisa contra o teu irmão, tu traz a tua oferta. Mas antes de oferecer, tu volta e vai reconciliar-te com o teu irmão. Depois tu volta para oferecer tua oferta. O que é que Jesus estava querendo ensinar com isso, irmão? Jesus estava querendo ensinar que antes dele olhar para a oferta, ele olha para o ofertante. Antes de Jesus olhar para o tamanho da oferta, pois não importa se é grande ou é pequena, porque Deus olha para o ofertante, ele está de olho no ofertante. Foi o caso lá de Caim e Abel, Gênesis 4. Lá vai dizer que não atentou Deus para Caim e para a sua oferta. Quer dizer, primeiro Deus olha para o ofertante, depois para a oferta. É aqui aonde eu retorno a falar. A importância da fidelidade nos dízimos e nas ofertas. Porque não se embeleze achando que Deus está olhando para o tamanho do teu dízimo, o tamanho da tua oferta. Que você pode trazer uma carrada de dízimo, uma carrada de oferta, mas o seu coração ser mau diante de Deus. Deus primeiro ele olha para o coração, para o ofertante, para saber se verdadeiramente aquele dízimo, aquela oferta está vindo do coração. Do coração. Está vindo do coração, Deus está recebendo. Deus está recebendo. Eu não vou devolver dízimo, vou fazer. Deus não depende de nós para nada, mas Ele prova a nossa fidelidade diante dEle. Ele prova a nossa fidelidade diante dEle. A nossa fidelidade. Aleluia. Então, um intercessor não gosta de contenda e andar com contendas. Para quem exerce o ministério de intercessão, é fundamental estar bem com os seus irmãos, com a sua liderança, com os liderados, com os companheiros de intercessão. E foi exatamente isso, irmãos, aqui que Abraão fez quando os pastores de gado de Ló e os seus pastores de gado estavam se estranhando aqui em Gênesis capítulo 13, versículo 7 e 8. Que foi que Abraão disse: não haja contenda entre mim e ti. Por quê? Porque somos irmãos, rapaz. Irmãos, não pode haver contenda entre irmãos. Coisa triste é uma igreja cheia de contenda, cheia de disse-me-disse, cheia de mexerico, cheia de leve trás, irmão contra irmão, irmã contra irmã, irmão botando irmão contra irmão. Não, 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 não. Esse espírito maligno, graças a Deus, não adentra aqui, jamais adentrará, porque o Espírito Santo de Deus habita neste lugar. Glória a Jesus, aleluia. Quando começou a haver contenda, o Ló se encheu
Abraão simplesmente disse: vamos fazer disso. Aí está, as campinas. Escolhe aí para que lado você quer ir. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Pode escolher. Sabe por quê, irmão? Porque quem é intercessor, ele não é direcionado pelos impulsos humanos, ele é direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Viu? Ele é direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Se o Ló for para cá, Abraão vai para ali. Se o Ló for para ali, Abraão vai para cá. Glória a Deus, porque quem intercede diante de Deus tem direcionamento certo para alcançar os seus propósitos e os seus objetivos. Mas é melhor que haja separação do que viver em contenda, porque Deus não habita onde há contenda. Um verdadeiro intercessor, muitas das vezes, abre mão dos seus direitos para evitar a contenda, para evitar a intriga, para evitar, glória a Deus, o dano causado pela contenda. Que o Espírito Santo nos ajude a estar, assim como Abraão, intercedendo uns pelos outros.